Agora iremos falar com Eduardo Ferreira. Ele é especialista em comércio exterior. Ele já está na linha? Bom dia, Eduardo Ferreira. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá ok o áudio aí? Tá me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eduardo, até para a gente entender um pouquinho essa coisa de balança comercial, você pode abrir o nosso bate-papo explicando a importância das exportações para a economia de um país? Claro, posso sim. Vou falar da importância das exportações e a importância da importação também, né? Acho que é o comércio exterior como um todo. Aqui, atuando com o comércio exterior, eu percebi que geralmente a gente coloca muita importância para as exportações. Mas a gente está vendo agora, vivendo uma situação curiosa, né? Onde geralmente as exportações parecem a salvação do país, mas agora a exportação virou vilão, né? Porque por conta da exportação aumentou-se o preço de alguns produtos, como arroz, e aí a gente parece que agora a salvação é a importação, tanto que o governo isentou o imposto de importação do arroz. Então, na verdade, o comércio exterior como um todo ele tem profunda importância para o país. As importações para que se tenha se dê acesso aos consumidores aos produtos, e a exportação, claro, para que o Brasil tenha uma balança comercial saudável. Então quer dizer que pelo cenário da pandemia, por essa questão aí também que recentemente tivemos alguns produtos com um preço muito acima da média de mercado, você até citou o arroz, então a ótica de muita gente mudou e as pessoas começaram a se preocupar em relação à importação, o quanto era importante importar também. Exatamente, né? Antigamente a gente tinha aquele slogan que exportar é o que importa, né? Mas agora eu acredito que as pessoas estão começando a reconhecer a importância também da importação, né? A importância que tem para o mercado. E a gente está no mês de outubro agora, que é um mês emblemático, que é o mês que o Brasil saiu da reserva de mercado lá em 1991, se eu não me engano. Então, é bem importante que a gente faça uma reflexão sobre a importância das importações também para o desenvolvimento do nosso país. Eduardo, bom dia. Quem fala é Lilian, tudo bem? Bom dia, Lilian. Vamos falar, já que você está agora frisando bastante na exportação, quais os principais produtos hoje que o Brasil exporta? E com a pandemia mudou alguma coisa ou não? Na verdade, obrigado pela pergunta. O Brasil não mudou muito os produtos que ele mais exporta. Na verdade, acho que os campeões até foram acentuados de certa forma, porque só para você ter um panorama, né, o Brasil hoje ele é um grande exportador de commodities e uma potência do comércio do agronegócio mundial, né? O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, então nós somos realmente uma potência. O produto mais exportado do Brasil é soja, depois petróleo, a gente fala de minério de ferro, mas aí também volta os produtos agro, que é carne bovina, carnes de frango, enfim. Então, a gente é realmente uma potência agro. E se você olhar no panorama geral das exportações do Brasil esse ano, houve até uma redução, até agosto, a gente ainda não tem os dados de setembro fechado, mas até agosto houve uma redução de aproximadamente 7% nas exportações. Mas se você olhar só o cenário do agro, essa redução não aconteceu. E se você der um zoom maior ainda e olhar só para o arroz, por exemplo, a gente teve um aumento de 80% nas exportações de arroz. Então, eu acho que o Brasil está caminhando para cada vez mais ser uma potência no agronegócio e um exportador agro. Você falando em agro, né? Será que não tem perigo aqui no Brasil, conforme a exportação do agro aumente, de faltar essa matéria de exportação aqui no Brasil e com isso estourar a inflação e aumento dos preços? Olha, ótima pergunta. Eu acredito que a gente, como economia, né, ela vive momentos cíclicos, né? E ela tende a retornar, a se ajustar. Então, por exemplo, pegando o caso do arroz, né? Houve uma pressão por essa demanda de arroz, né? Existem vários motivos, a gente pode até comentar aqui depois sobre isso, mas houve uma pressão para que de consumo, né? Houve uma grande demanda de consumo de arroz, e aí os produtores agora conseguiram elevar os preços até pela exportação. Mas a tendência é que
arroz se tornando mais lucrativo, os próprios produtores começam a usar as suas terras para se produzir mais arroz. O próprio Estados Unidos ele vai entrar numa época agora de colheita de safra de arroz, que ele também é um grande exportador de arroz. Então a tendência é que esse preço ele não se mantenha nesse patamar com o tempo, ele volte a cair e alcançar um patamar anterior. Até a própria responsabilidade também de consumidor, né? Opa, peraí, se o preço do arroz está mais alto, vamos trocar aqui para o macarrão. Sei que é difícil, arroz e feijão é uma coisa culturalmente brasileira muito forte, mas na medida do possível reduzir um pouquinho o consumo dos produtos que estão mais altos para que ele mais rapidamente retorne ao patamar anterior. Eduardo, nós estamos num momento de bastante valorização cambial, né? Então a gente vê aí tanto o dólar como o euro em patamares muito altos. O quanto isso acaba mexendo com os setores e com a exportação e com a importação brasileiras? Perfeito. Essa dinâmica, eu lembro que ano passado fui num evento de comércio exterior no qual o ministro Paulo Guedes estava presente e ele mencionou, olha, o dólar vai aumentar, o Brasil vai importar um pouquinho menos e vai exportar um pouquinho mais. Né? O que acontece é que o dólar, esse ano começou em R$ 4,00 e já estamos em R$ 5,64. Então, quer dizer, é um salto muito considerável e isso tem afetado profundamente o comércio exterior brasileiro. É claro que a pandemia também tem seu efeito, mas o fator dólar tem afetado muito. Então, a tendência de queda no comércio exterior, para os produtos agro, que a gente teve uma grande pressão, o aumento do dólar foi fundamental para que o produtor brasileiro tivesse essa válvula de escape de vender para fora. E claro que a gente pode questionar que, nossa, mas os produtores eles estão se aproveitando do dólar alto, mas também é importante lembrar que produzir arroz é caro e os produtores de arroz especificamente vieram de 5 anos de prejuízos. Então eles estão cada vez mais reduzindo a quantidade de terras destinadas à produção de arroz. Então, o fato de eles estarem num bom ano vai até ajudar para que nos próximos anos se aumente a quantidade de terras destinadas a arroz, se aumente a oferta, enfim, que isso tenda a se ajustar. Mas, sem dúvida, o fator do aumento do dólar é um dos fatores mais preponderantes aqui para o aumento do preço do arroz. Eduardo, o que você espera para depois dessa pandemia, né? Hoje a gente teve uma notícia já que em janeiro vai começar, né, a vacinação. Você acha que esse comércio exterior, essas exportações, ela tende a melhorar a situação do Brasil, o pós-pandemia ou não? Obviamente a pandemia não é o único fator, né? Depende muito aí de uma atuação do governo. Vou dar um exemplo aqui que talvez aparentemente não tenha tanto a ver, mas tem. O problema que a gente vive com as queimadas hoje no Pantanal, enfim, na Amazônia, faz com que os outros países olhem com desconfiança para o Brasil e que as empresas pensem 2 vezes antes de injetar capital no Brasil. Então, tudo isso pesa na equação, tá? Mas com a pandemia, a tendência de a gente ter uma vacina mais ou menos para o final do ano, é importante falar tendência, né? Porque quem sou eu para dizer que a gente vai ter uma vacina no fim do ano? Mas a tendência de que isso aconteça faz com que o comércio exterior possa retomar suas atividades e a gente consiga retomar um pouco o patamar que a gente estava antes da crise. Eduardo, você agora há pouco você comentou das nossas exportações e quase sempre elas são commodities, né? E hoje as principais economias do mundo, elas são as principais economias do mundo porque elas conseguem muitas vezes exportar produto acabado, produto com valor agregado. Por que o Brasil tem tanta dificuldade de produzir, de exportar produto com valor agregado e continua sempre batendo na tecla das mesmas commodities de sempre? Acho que a gente entra numa questão estrutural muito forte, né? Primeiro que eu acho que o Brasil, como indústria, a gente, de certa forma, já perdeu esse jogo, né? Hoje, se você ser competitivo no mercado externo, você precisa ter diferenciais fortes. A gente tem muita inovação aqui dentro, mas na parte industrial, hoje a gente tem a China, por exemplo, que é a grande fábrica do mundo. Mas é importante que o Brasil também aproveite o momento onde as nações estão se questionando essa posição da China de ser o grande produtor mundial, né? As pessoas, os Estados Unidos, muito, o Japão também, começam a querer não ficar dependentes só da China. Então, pode ser uma oportunidade para países como o Brasil, que consigam se aproveitar de uma certa neutralidade, caso ela haja no governo,
para conseguir costurar essas novas relações internacionais e se posicionar melhor. Então, assim, a gente vive um momento, até pelo cenário do comércio exterior, de oportunidade para o Brasil. Agora também é preciso que se invista aqui dentro em tecnologia, em conhecimento, mas no sentido, infelizmente, que a gente está indo aparentemente ao contrário, né? Menos investimento em tecnologia. Então, não consigo visualizar um cenário de Brasil uma grande potência exportadora de tecnologia no futuro próximo, pelo menos. Perfeito. Eduardo Ferreira, especialista em comércio exterior. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, foi um prazer. Um grande abraço.